Ivani, boa noite. Esta é seguramente a maior das últimas noites de protestos em todo o Brasil. Boa noite. Realmente, calcula-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham saído às ruas em mais de 100 cidades que têm protestos simultâneos. Agora há pouco, a polícia tentava dispersar aqui no Rio de Janeiro manifestantes que queriam se aproximar do prédio da prefeitura. Alguns desses manifestantes também atearam fogo no carro de uma equipa de reportagem da TV SBT, uma emissora brasileira. Não há notícias de feridos. O cálculo é que cerca de 300 mil pessoas participam desta manifestação. Como eu disse, em mais de 100 cidades tem protestos simultâneos nessa quinta-feira. Em algumas a situação ainda é bastante tensa, como Brasília, Belém. É uma cena que se repete nos últimos dias. As multidões, elas vão para as ruas pacificamente, mas pequenos grupos promovem esses confrontos e o alvo são sempre os prédios públicos. Uma clara manifestação do descontentamento da população com o poder, com a política. E é interessante observar, Augusto, que não se vê bandeiras de partidos políticos nessas manifestações. Hoje, no Rio de Janeiro, as lojas fecharam mais cedo, algumas lojas, as escolas dispensaram os alunos mais cedo, e prédios como a sede do governo do estado e a Assembleia Legislativa, eles foram cercados por muitas grades e tiveram o policiamento reforçado. A grande preocupação era justamente com esse prédio da prefeitura, que já sabia-se com antecedência que estaria na rota dos manifestantes, né, próximo à prefeitura. Há vários outros prédios lá de governo, como a empresa olímpica, que gerencia as obras para as Olimpíadas de 2016. Os manifestantes no Rio de Janeiro, eles se reuniram no final da tarde na principal avenida da cidade, Avenida Presidente Vargas, e caminharam pacificamente cerca de 3 quilômetros. No momento, a avenida está toda ocupada, é até uma imagem bonita de se ver. Só que assim, quando um grupo chegou até em frente ao prédio da prefeitura, a avenida estava repleta de pessoas e assim, é uma manifestação dividida. Um pequeno tumulto, uma pequena quantidade de manifestantes tentou chegar próximo ao prédio. E é um prédio grande, um prédio todo de vidro. Então a preocupação é que se atirassem pedras e que tumultuasse ainda mais. Agora, no momento, parece que está um pouco mais tranquilo, mas a situação ainda é tensa no Rio de Janeiro. Ivani, a pergunta que muita gente faz é como e quando é que toda esta contestação poderá ser travada? Essa é realmente uma pergunta que todos se fazem, não há previsão. É realmente um movimento que surpreendeu até os próprios brasileiros. Ele foi tomando força, é bom lembrar que ele começou devagar, ele começou pequeno na semana passada, em algumas capitais, e o motivo era reivindicar que não houvesse um aumento nas tarifas dos transportes urbanos. As pessoas foram para as ruas protestar e o que aqueceu essa manifestação, o que fomentou toda essa reação, foi que a polícia, num primeiro momento, teve uma reação violenta. Isso foi se espalhando. Hoje, as redes sociais, elas têm uma capacidade de mobilização que se vê em todo mundo, e a cada dia essas manifestações aumentam mais. Várias cidades já anunciaram que vão suspender este aumento dessas tarifas. 11 capitais, o Rio de Janeiro, São Paulo, que são as maiores cidades, mas isso não foi suficiente para frear essas manifestações. Parece que isso foi um rastilho de pólvora, essa reivindicação das tarifas de transporte público foi um rastilho de pólvora que explodiu num descontentamento geral. E hoje são várias as reivindicações dessa população. Não há realmente, acho que os próprios políticos agora tentam traçar estratégias e no momento agora acho que o principal objetivo é evitar que confrontos e atos de vandalismo aconteçam nas cidades do país.